Alô, você, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o jornalista Goiabeira e esse é o programa Direito da Mulher. Eu estou todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 21 horas, ao vivo, sentando a burra, metendo o pau no pé da cajarana, indo pra cima sem dó. Aqui, o pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco e a faca que corta o pão é a mesma que passa a manteiga. Quero convidar você para ir no YouTube agora. Clique lá, se inscreva no canal, dê o seu joinha, o seu like. Vá também na inscrição lá no sininho para você receber as notificações. Tá bem? Muito bem. Vamos então à dor do silêncio de hoje. A dor do silêncio é da Cida. Cida tem 56 anos e escreve o seguinte: Olá, Goiabeira. Não sei por onde iniciar, mas quero contar um pouco da minha história. O meu nome, ela dá o nome dela. Eu dou um nome fictício de Cida. Durante a minha adolescência, eu me recordo que ao sair da escola, fui abordada por alguns amigos do colégio e levaram-me para o mato e me estupraram. E durante o período do estupro, eles filmaram, fotografaram e na época disseram que iria me expor se eu contasse para alguém. Eu era menina ainda. Cheguei em casa toda suja, chorando. E qual foi a minha surpresa? O meu pai estupidamente me recebeu. Ao invés de me acolher, começou a bater de mão e depois com um chicote que ele tinha. Eu estava sangrando, Goiabeira. E após a surra que levei do meu pai, eu fiquei toda machucada. A minha mãe não pôde intervir, porque ele era agressivo também com a minha mãe. Nós não sabíamos o que fazer, nós éramos em 8 irmãos, e era um inferno o nosso convívio. Aos 3 dias depois, eu estava um pouco melhor, e eu queria ir para a escola. E qual foi a minha surpresa? Eles me cercaram, me bateram, rasgaram a minha roupa e mandaram eu voltar. E disseram que se eu voltasse para a escola, iriam fazer de novo o que fizeram comigo. Eu voltei para casa. Ao contar para minha mãe, não tinha como esconder do meu pai. E ele, quando chegou do trabalho, ficou sabendo. Tornou-me espancar. E disse que eu era uma cachorra. E que eu andava no cio, atraindo todo tipo de macho. E que eu era a vergonha da casa. Para eu pegar os meus trapos e sumir. Goiabeira, eu tinha apenas 14 para 15 anos. Apanhei e me recordo que naquela noite eu saí de madrugada sem me despedir de ninguém.
Fiquei na rua durante uma semana até que alguém passou, me acolheu e me levou para casa. Era uma senhora. E ela tinha um filho doente. Eu fiquei durante 12 dias na casa dela, até que o filho dela abusou de mim também. Daí para frente, a minha vida tornou-se um inferno. Eu terminei me prostituindo, virando garota de programa. Porque eu não estudei, não tinha mais família. E agora os homens, em especial carreteiros, em postos de gasolina, usavam e abusavam de mim. E isso foi por longos 4 anos. Um certo dia tomei a decisão e disse, vou mudar de vida. E a minha decisão foi a pior de todas. Porque antes eu não tinha dono. Qualquer homem que chegasse, eu atendia. Mas agora não. Agora eu tinha um dono. Este dono só não colocava em mim cabresto. Não diferente. Abusava, espancava. Eu fiquei grávida pela primeira vez. E ele me fez perder a criança, batendo e espancando-me. Houve uma denúncia e ele ficou na delegacia e não deu em nada. Quando eu percebi, ele já estava em casa de volta. Apanhei como nunca. Goiabeira, neste momento, eu me encontro no interior do norte do Paraná, escondida. E honestamente, perdida e frustrada. Fui recebida por um grupo de pessoas que lidam com mulheres semelhantemente a mim. E tem sido o meu porto seguro. Aqui tenho tido respeito, dignidade. Porque a instituição trata a mulher como deve ser tratada. Conto a minha história em pranto, porque gostaria que fosse diferente. Infelizmente, esta é a minha história. Assinado, e eu dou o nome dela de Cida. Oi, Cida. Eu sempre digo que há histórias que eu me emociono muito. E a sua história na íntegra é muito forte. Daqui a pouco a gente se fala. Eu tenho a alegria de receber no programa de hoje esta linda e jovem senhora. Ela, Flávia Melice, diretora do Instituto Elos, Elos que empoderam, empresária, tem um projeto extraordinário, uma mulher bem-sucedida e presidente da Connect Group. Resumindo, um exemplo de mulher vitoriosa que hoje faz parte do programa Direito à Mulher. E seja bem-vinda, Flávia.
Muito obrigada, Goiabeira, pelo convite. Me sinto honrada. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Nós precisamos de homens que sejam tão homens que defendam a mulher, né? E nós vivemos momentos complicados e difíceis. E ouvindo a história da Cida, cada mulher tem um recorte da história, né? Eu vivi também alguns episódios muito tristes na minha infância e adolescência. A gente sabe o quanto é difícil você crescer num ambiente, numa família desestruturada, porque a violência sexual, a violência doméstica, vamos falar nas quatro vertentes. Espiritual é uma maldição, né? Para a psicologia é uma repetição de padrão, né? E também para outras pessoas que acham que isso não é nada, isso é uma servenguice da mulher, como o pai retratou, e eu também já ouvi isso na minha infância. E hoje, à frente do Instituto Elos que Empoderam, o Elos nasceu justamente para curar uma dor que eu tinha como mulher. Me casei muito jovem, justamente para sair da casa dos pais, né? Minha mãe é uma mulher muito batalhadora, mas infelizmente a gente teve muitas pessoas que moraram na casa da minha mãe que tinham um perfil abusador, né? E o meu pai estava ausente de casa. E foi muito difícil lidar com tudo isso. Eu imagino a dor. Não posso dizer nem imaginar. Eu sinto a dor da Cida porque eu vivi na minha história tudo isso. E isso vai se repetindo na vida das mulheres de uma forma que ela não percebe, porque a autoestima da gente fica tão abalada, parece que você só atrai desgraça, né? E isso é um certo dado momento que precisa ser quebrado, né, Goiabeira? Eu passei por 9 tentativas de suicídio. Ô Cida, Flávia, perdão. Eu quero aproveitar o ensejo da tua experiência, porque eu queria que você que me acompanha assimilasse, compreendesse um pouco. Nós não combinamos nada, até o programa, todos sabem, ele é solto. Nós não nos prendemos a nenhum script. Esta menina é uma menina, a Cida. Acredito que não tenha tido a mesma experiência sua, mas pelo teu início de fala, acredito sim que vai ser uma referência para ajudá-la, bem como outras Cidas que nos acompanham. Mas eu queria inicialmente dar aqui um recado para os pais. Entendeu, não? Eu gostaria de lhe informar. Por alguns momentos, eu me segurei. Porque quando chegou a hora em que a adolescente chegava em casa, ferida, humilhada, machucada, abusada sexualmente, exposta ao ridículo por calhordas. E não interessa se é menor de idade. O que eu penso às vezes comigo, Flávia, é que todo mundo quando fala do menor, e para mim isso é menor infrator, esses ordinários, eles são menores e têm os direitos constituídos apenas quando é para o lado deles. Ou seja, na hora de responder pelas suas atribuições, pelos seus atos insanos, é menino, é adolescente. Eu aproveito o ensejo para chamar a atenção dos defensores. Pega este monte de vermes e energúmenos e bota na tua casa. Põe para dormir na cama lá com a tua filha.
Sabe por quê? Eu tenho certeza que você não vai fazer. É simples. Porque você sabe distinguir e separar o que é o certo do errado. Mas na hora disso aqui, ó, é só conversa fiada. Pau no pé da cajarana dos calhordas que pensam, agem e defendem dessa maneira. Agora, amistosamente, Flávia, a menina chega em casa. Você tocou no assunto sobre a tua experiência. O pai, quando recebe esta menina, o comportamento dele, o que você pensa, acha que um pai deveria ter de comportamento quando sua filha chegasse em casa, seria assim? Ele está certo? Com certeza que não, né? É claro que os pais precisam ouvir os filhos, precisam entender o que está acontecendo, né? Dentro da minha experiência, da minha vivência, eu não pude reclamar para o meu pai. Meu pai estava ausente, mas estava minha mãe. Ela trabalhava em 2 empregos para sustentar a gente, e ela sempre trabalhou, cuidava de muitas pessoas de rua, de criança, e ela silenciou, né? Ela também me silenciou. E eu cresci com aquela frase que ela dizia, do jeito que o pai disse para Cida: você se oferece para os homens. Uma criança de 5 anos não tem noção de nada, hein? Ainda mais em 1885, que nós éramos crianças de verdade, né? Então, porque hoje existe... 1985. Exatamente, 85 até os anos 90, 95, quando eu estava com 15 anos, e eu saí e eu tive que silenciar e também suportar várias situações, e a minha mãe sempre silenciando e falando que não pode comentar o assunto. E é muito duro isso. Você vivenciou, muito grande. Você vivenciou isso. Além da dor, além do sentimento, além da mágoa, que esse seria o termo mais adequado, além da mágoa, do sentimento, da dor, a impotência de uma menina como a Cida, que eu acabei de mencionar aqui, e você, existem muitas que estão aí, né, Flávia? Ah, com certeza. E com certeza que tem muitas meninas. E pasmem, muitos meninos. Meninos também. Muitos meninos. E eu imagino a dor que a Cida carregou e ainda continua carregando, porque toda a mulher, toda menina sonha em ter uma família, né? Apesar de hoje implantarem outros sonhos na cabeça, mas genuinamente nós crescemos com essa ideia de ter um protetor, né? Uma família que a proteja, que a ame e que prepare para a vida, né? E você é jogada na rua, obrigada a conviver na rua dessa forma tão absurda, desumana, né? E aí você não ter suporte e o pior de tudo, não ter forças para buscar ajuda. Até porque a Flávia falou sobre uma coisa interessante. O grande problema está ligado a compreender, a entender. A ideia da paternidade, no meu entendimento, tem um papel fundamental, indispensável. Normalmente, Flávia, é o pai que é mais duro, é o pai que corrige mais. Enfim, eu digo para uma família normal. No caso do pai da Cida, é um pouco diferente. Eu gostaria de ter conhecido o seu pai, Cida. E eu ia dar um presente para ele. O teu pai é merecedor deste prêmio aqui, ó. Eu gostaria de conhecer o teu pai para dar um presente para ele. Um kit de macho.
Porque a única coisa que este energúmeno soube fazer, o que ele soube, foi virar o zoinho. Só isso. Honestamente, bastardos e lixos. Este é o termo ideal para comparar um tranqueira, um traste, um energúmeno que recebe sua filha toda sanguentada, toda ensanguentada, chorando e dizendo que foi abusada sexualmente por um grupo de calhordas, covardes. Companheiro, no meio da tua moreira, para ver se cai, porque o teu cérebro deve ter qualquer coisa. A menina tem que ser diferenciada do menino. Agora, sabe o que me deixa revoltado? É que andaram apregoando, defendendo, levantando a bandeira do tapinha. Eu não sou favorável a uma desgraça ambulante como esta, de fazer com a filha o que esse cara fez. Corrigir o filho, sim. Corrigir a filha, sim. Até pegar o chicote e dar umas chicotadas assim, dar uma dobrada e... A goiabeira! Vai se lascar, pô! O pai e a mãe que não ensina seu filho, a polícia ensina ou a malandragem. A polícia não pode mais ensinar agora. A polícia agora, se der um cacete no bandido, no marginal, ele perde a farda, é expulso da corporação. Agora, Flávia, esse calhorda desse pai, isso não é pai. Esse tranqueira fez a menina ir pra rua. E você sabe que na rua, você sabe disso, nós vamos falar daqui a pouco sobre o Instituto Elos. Existem meninas nessa faixa etária de 12, 13, 14, 15 anos, que estão na rua. E essas meninas, a história de cada uma, possivelmente pode ter algo semelhante. E elas fugiram. Buscaram refúgio no quê? Nas drogas? Na prostituição? Normalmente é isso? Geralmente é isso. Ou então elas tomam o rumo de se casar cedo, né? E infelizmente a culpa sempre recai sobre a mulher, né? E existe uma educação muito errada, porque aquele velho ditado, prende tuas cabras que meu bode tá solto. Então esses meninos que fizeram isso com a Cida, e como, entre outras histórias que a gente ouve, foram criados por pais e mães que têm uma ideia totalmente errada da questão do respeito em relação à mulher, né? E infelizmente, hoje, esses abusadores, estupradores, eles foram criados por mulheres também. Não que elas incentivaram, não, mas os modelos de educação que precisa ser mudado na estrutura familiar, né? É o que a gente tem dito. Não adianta nada eu ficar levantando bandeira sobre a questão de feminismo, eu sou meio feminista, e isso, milhões de coisas, se falam mil coisas. Só que, enquanto o mundo é mundo, todos nós viemos de alguma família. E uma família, ela é construída, apesar que hoje tem inúmeras formas e gêneros de família, mas família continua sendo família. E essa criança, ela precisa ser educada de forma que ela aprenda os valores, o respeito pelas mulheres, pelos homens. E um detalhe muito assustador, que a gente estava até num debate, falando também das mulheres pedófilas. Porque existem mulheres que abusam de meninos também, entendeu? E os meninos, eles têm marcas profundas que deixa que depois eles se tornam abusadores
assassinos. É um efeito dominó. É um efeito dominó e vai destruindo. E precisa ser tratada as emoções, a questão da educação sexual, a questão psicológica dessas famílias que tem que trazer. Ah, mas existe só isso na comunidade? Gente, por incrível que pareça, não. Em muitos condomínios de luxo acontece muita desgraça. Opa! Minutinho só. Pera. Você ouviu o que a Flávia disse? Quando eu digo aqui, o pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco, e a faca que corta o pão é a mesma que passa a manteiga, é que é o seguinte, tem comadre por aí que é varunca, manda ela e o marido nunca, até o galo canta fino em casa. Agora, eu compreendo e entendo que a fala que ela deu agora está ligado a algo muito interessante, que é a hipocrisia, é a mentira, é o esconde-esconde. Porque dependendo da classe social, Flávia, o deixa disso por questões financeiras, acabam se esquecendo do mais importante, que é a parte psicológica, emocional, estrutural. E olha o que ela disse, efeito dominó. E aí você vai agora que nessa desgraça ambulante que está aí, esse tal de Lazarento Barbosa, isso, pelo perfil do pai e da mãe, eu não posso fazer alusão, não posso fazer menção de um histórico desse. Mas sabe o que leva um desgraçado a ser frio, calculista e promover tamanha bárbara como ele? O sistema prisional. Como eu dizia na semana passada, está faltando gente nesse país que tem aquilo roxo. Está entendendo? Porque se criar um sistema que seja, olha aqui, extremamente sério, passa tranquilamente. Com certeza. Passa, sabe o quê? A prisão perpétua para os crimes hediondos. Um pai como esse, que fez o que fez com a filha, para mim um calhorda desse, ó, eu pego ele, dou um cacete bem dado, e boto ele no chão, e dou uma mamadeira de pimenta malagueta, pô. Vai se lascar. Agora, você que tá calma. Flávia, outras cidas estão por aí. Sim. Você sabe que ela foi para os postos de gasolina se prostituir. Sim. Porque não teve amparo do pai. E aí vamos agora tentar entender a mãe. A mãe não era ruim. Não. Sabe o que era? A mãe tinha medo. 8 filhos. A mãe, ela era oprimida. Vivia perplexa, abatida, desiludida e frustrada. A mãe chorava dia e noite e não podia ajudar a filha. Sim, é o histórico É de assim? muitas mães. Infelizmente, porque essa desestruturação familiar hoje é o que dão ibope às manchetes, né? A cada 1 minuto morrem mais de 9 mulheres por violência doméstica. E muitas mães morrem defendendo seus filhos, né? Muitas mães suportam caladas, apanham a vida toda, porque a avó, a mãe, quer dizer, no caso, ensinou que era assim. Antigamente, quando se casava, quando eu me casei muito nova, eu ouvia dizer, a minha sogra e a minha mãe só ouvia, né? A minha sogra dizia assim, olha, o homem casado, o homem tem sempre mais direito do que a mulher. A minha mãe dizia assim, aonde o homem se deita na lama, ele levanta, se limpa, ele é homem. A mulher vai ficar suja pro resto da vida. O resto da vida.
Então, a gente cresce e a gente entra pensando assim, e você vai vivendo esses ciclos, né? E muitas mulheres, quando eu fui tratar, eu sou doula comunitária hoje, né? Atuei muitos anos na questão da saúde e bem-estar íntima da mulher, e eu ia cuidar das mulheres na comunidade, as mulheres grávidas, e a gente começava a ouvir tantas histórias de violência, quantas gravidez acontecia por conta dessa questão da violência sexual, e ela também tinha que suportar calada e ouvir da família que isso era um castigo para aquela mulher, que ela tinha que carregar aquele fardo. Então, a violência doméstica, eu imagino a mãe da Cida tentando defender os seus filhos, mas o que ela podia fazer, porque muitas vezes nós já crescemos aprisionadas dentro da nossa própria mente, nosso coração, porque nós somos criadas dessa forma. Você sabe que eu recebo uma grande amiga, mandar um abraço para ela, a sexóloga Gislaine Teixeira. Ela recentemente falou aqui ao programa sobre este item. É importante você prestar atenção. Ela falou o seguinte: Goiabeira, todas as mulheres, tendenciosamente, que convivem e vivem dentro de um sistema, de um lar semelhante, elas acabam se adaptando e se adequando a uma realidade de agressividade tão grande que o psicológico dela termina entendendo isso que a Flávia está dizendo aqui. Entendendo que isso é normal. É normal receber grito do marido. É normal receber paulada, porrada, humilhação, exposição. E eu queria aproveitar o ensejo, Flávia, dentro da tua fala, que foi muito importante. Nós aqui, como eu sempre digo, não levantamos a bandeira da ideologia do feminismo. Mas, indiscutivelmente, a mulher precisa ser respeitada. Olha, o que ela mencionou da experiência pessoal, a importância do valor paterno, da mãe, dos valores que a menina aprende, para depois multiplicar isso. Porque no processo seletivo de uma informação conjunta para a integração da família, o fator mais importante está, por exemplo, aqui. Você está com teu filho, qual o nome dele? É o Eric e a Letícia. O Eric e a Letícia. São gêmeos. Sim. Bacana. Eles estão tendo aqui uma referência que, apesar da história, apesar do teu processo de aprendizado, que esse é o termo mais adequado, o teu testemunho, os teus filhos hoje enxergam em você uma referência positiva. E é isso que a Cida tem que pensar nela, não é isso? Exatamente. Tem que pensar em muitas mulheres que estão aí vivendo esse ciclo de violência doméstica. Como eu me casei muito cedo, eu repeti também esse ciclo, né? Que a minha avó viveu, a minha tia viveu. A minha mãe não viveu tanto, porque o dia que meu pai estava meio alcoolizada, baiana, que já rodou, e ela disse o seguinte... Ela disse assim: você pode fazer tudo, você aceita tudo, mas nunca ninguém te bate. Mas não é só a violência física, tem a violência psicológica, né? Que a mulher vai vivendo. Eu fui vivendo isso por anos, eu achava normal. Eu estava casada, demorei bastante tempo ter os meus filhos, mas eu achava normal Natal, os dias importantes, o pai do meu ex-marido não está comigo porque ele estava com outras, né? E eu achava aquilo natural, aquilo era também uma humilhação, porque ele deixava isso, ele acaba ferindo a família, acaba ferindo a mulher, quando ele deixa de dar essa atenção, quando ele desmerece, desvaloriza, diz o quanto ela é feia, e começa aquela violência psicológica, até chegar na violência doméstica, que para mim foi o estopim. Eu falei, no dia que isso aconteceu comigo, eu falei, ou então vai acontecer uma coisa, ou eu saio morta daqui, ou sai nós dois. E naquele dia, eu não sei de onde saiu força
Dei um murro na boca dele, ele saiu sem o dente. Opa! Um negão de quase 1,90 m. Peraí. Aqui o pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Com Francisco. certeza. Eu não estou estimulando a mulherada a descer o cacete nesses calhordas por aí. Eu, de vez em quando, eu falo aqui que tem alguns machos que tem que pegar pelas pernas, amarrar uma perna aqui, outra ali, e no meio das pernas, ó, dá! Até virar omelete. Agora, de vez em quando aparece, não é varunca, não. Aparece uma mulher, de vez em quando tem uma outra aí, que cria coragem. E eu não quero aproveitar da fala dela para encorajar você para sair dando murro na boca de marido nenhum. Mas cá pra nós, só nós dois aqui. Se tu me chamar, eu levo uma calcinha, um sutiã, para enfiar no rabo desse miserável. Eu vou lá. Tá de brincadeira, pô. Agora, que bacana, quer dizer que tu desceu o cacete. Ah, com certeza. Aquele dia, porque já foi o segundo episódio. No primeiro, eu tava dormindo e ele jogou uma CPU de um computador na minha cabeça. Meu Deus. Na segunda vez, aí foi uma só. E aí a gente acabou, eu catei as coisas dele, joguei pra rua. Eu tinha o Eric e a Letícia pequeno. E o nosso filho pequeno, que eu tenho um filho hoje de 14 anos. Ele é especial, ele é Asperger. E a primeira coisa que a gente pensa é nos filhos. Com certeza. E a segunda coisa que eu pensei, que eu me lembrei, é que a minha mãe me criou sem a presença do meu pai, porque meu pai precisou sair do ambiente familiar para se cuidar do alcoolismo. Olha só. Então eu falei, o que eu vou fazer com 3 crianças sozinha? Meu Deus. Porque então a gente se sente tão fragilizada e tão assim, você não tem autoestima. Como é que você vai cuidar de filho? Como que você vai trabalhar? Sustentar, manter. Sustentar, mas eu pedi a Deus, peguei as crianças e falei, eu vou ter que fazer. E meus pais, nisso, meu pai já está hoje, ele já é curado, mais de 30 anos do alcoolismo. E o meu pai e minha mãe, eles me apoiaram, me ajudaram dentro do que eles podiam, mas eu trabalhei. E uma das coisas que eu falo para as mulheres hoje, é difícil você dar um passo para trás e reconhecer que precisa de ajuda, porque eu precisei de ajuda. Eu precisei me curar, me tratar daquelas feridas que eu estava, porque é difícil para... muitas mulheres sonham em ser amada e conhecer um companheiro, umas dão sorte, outras não. E um dos maiores medos que eu tinha era trazer um camarada para dentro da minha casa, assim como muitas mulheres passam por isso, e ver a filha, o filho sendo abusado, como a história eu pude, esse serial killer, a mãe casou com o padrasto, né, casou com outro homem, ele batia muito nela, batia nele, e criou aquele inferno, aquela desestrutura. Imagina na cabeça de uma pessoa que já tem um parafuso solto. Então, se eu estava certa ou não, eu preferi pecar pelo excesso. Então, eu falei assim, é a hora, nesse momento, eu abri mão e não me arrependo, porque eu precisava cuidar dos meus filhos. Agora, uma das coisas que eu observei, e estou aproveitando o ensejo, usando a tua história, é a capacidade de superação. O ser humano, ele é dotado de uma infinidade de valores. Agora, essa capacidade de superação, no meu entendimento, ela tem várias vertentes. Porque a atitude da mulher, Flávia, da mãe, Flávia, da sonhadora, Flávia, que sonhava com um lar perfeito, com um marido ideal, com um cara que iria, além de ser o pai dos filhos, ser o cara que iria envelhecer com você. Isso é verdade. Agora, a atitude da Flávia, eu não estou dizendo do murro na boca, mas a atitude da superação.
É isso que eu quero aproveitar o gancho aqui, endereçar aí a outras Cidas que estão por aí e outras Flávias, para reerguer a sua cabeça e enxergar e ver que as coisas não são aparentemente como nós planejamos, desejamos, sonhamos, queremos. Existe um elemento surpresa. As pessoas são dotadas de mudança de comportamento. De manhã elas amam, à noite odeiam. Elas te beijam à noite, de manhã quer te matar. A cada 8 minutos, a lei de feminicídio nesse país, ela entra em vigor, morre uma mulher. 4.200.000 mulheres por ano sofrem todo tipo de agressão. E ela disse aqui um dos piores, que é ofensa. Porque uma mulher desestruturada psicologicamente, ela não tem carinho para dar para os filhos. Ela não tem cabeça para trabalhar. Ô, Flávia, ou estou equivocado? Não está equivocado. A mulher não tem estrutura para nada e ela desenvolve várias doenças, depressão. E como eu disse logo no começo, uma das questões é você morrer mesmo. É muito sério isso, porque na minha última gravidez eu fiquei deprimida a gravidez inteira, tive depressão durante a gravidez e também pós-parto. E mascarada, né? E superou? É pior. Superei. Hoje sim, mas até esse processo passar, uma das coisas que eu um dia até sentei na rodoviária e pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não presto para morrer. A mãe diz que eu não presto para nada. Aí não presto porque você não tem um valor. Mas aí eu tinha uma razão, tinha os filhos. E eu não queria que eles vivessem o inferno que eu vivi, nem minha filha, mostrar que a gente pode fazer diferente. Uhum. E a dor estava lá, só que para curar a minha dor, eu precisava cuidar de alguém. E aí eu busquei cuidar de outras mulheres e compartilhar a minha história, porque é vergonhoso. Em 2010, quando eu cheguei na delegacia para falar do que eu estava vivendo, eles perguntaram, a primeira pergunta que se faz, o que você fez para ele te bater? Quer dizer, a vítima, ela é questionada, porque, desculpa o termo, volto a dizer, tem mulher que é problema. Tem mulher que não vale o que come. Eu digo que o pau que bate em Chico aqui é o mesmo que bate em Francisco. Tem mulher que ela engoliu uma vitrola e começa a falar compulsivamente, não respira. Aí o ordinário já não presta. Pronto, lascou de vez. Agora, o que você está falando, e eu queria que você completasse aí, é o seguinte. É quando a mulher tem que decidir, ela decide por si própria? Ela decide pelos seus filhos? Ela decide por quem? Porque a maioria que está nos acompanhando agora não decidiram ainda. Por medo. Por medo. A maior parte é o medo mesmo. É o medo de não conseguir. É o medo de morrer. Só que quantas mulheres... No ano passado, nós perdemos 3 assistidas que morreram com 4, 10 medidas protetivas. Medida protetiva não resolve nada, entendeu? Lógico que tem que se fazer cumprir a lei, as políticas públicas em defesa da mulher tem avançado, mas é um trabalho de formiguinha, entende? O resultado não alcança o objetivo ainda principal. Não alcança. Então, assim, quando a gente tem essas mulheres, quando elas saem desse ciclo de violência, quando elas admitem, porque tem que admitir também o quanto ela precisa de ajuda. E quantas mulheres, isso eu estou falando da Cida, que não tinha condições financeiras, a Flávia, que também que teve que lutar e teve que trabalhar e fazer 1000 coisas. Eu sou uma mulher hoje de multitarefas, porque eu tive que fazer muitas coisas para poder cuidar dos meus filhos. E a sociedade certamente vai apontar ao dedo na cara da Cida e dizer que ela é uma safada, que ela foi se prostituir porque ela é safada. Mas ninguém conhece a história de outras mulheres. E eu também não estou incentivando a prostituição, entendeu? E a verdade é nua e crua. Quando você tem seus filhos, eu não cheguei até a prostituição por diversos motivos,
mas eu também já quis ir, entendeu? E até que eu consegui desenvolver outras habilidades e pensei, qual é o exemplo que eu vou dar para a única filha que eu tenho? Então, eu sempre pensava, o que eu vou fazer? Eu pensava assim, como que eu vou dizer para o meu filho, para a minha filha? E outra, não é só isso. O principal motivo é, não vou fomentar a mesma violência, porque quando uma mulher entra na prostituição, ciente do que ela está fazendo, que ela entende que aquilo, ela não tem um fator emocional por trás, que ela gosta, que é uma profissão, ela está com a cabeça dela resolvida, beleza, tá tudo certo. Cada um faz o que quiser da vida. Mas a questão toda é que quando essas mulheres entram nisso, destruídas, que a maior parte das mulheres que entram na prostituição, elas entram destruídas. Então, ela acaba trazendo a própria violência. Ela violenta todos os dias o corpo dela, porque ela sente as dores daquilo que ela já viveu. Sendo essa mulher. E o que é pior, a gente sabe que existe, a gente estava falando, a violência doméstica não acontece só na comunidade. Ela acontece nos grandes condomínios de luxo, como você já ouve, com certeza já ouve. E eu, no meu trabalho, a gente já ajudou a tirar várias mulheres do país, mulheres, esposas de nomes de pessoas famosas, de gente poderosa, que precisou entrar com medidas e tirar, que tinha condições de sair do país, de fugir para não viver mais isso, e tirar as crianças para não acontecer o que já aconteceu com muitas mulheres que a gente já ouviu falar na mídia. Então, Goiabeira, eu assim, na minha visão, como mulher, como pessoa, eu digo às mulheres que já vivem esse tormento e aquelas que nunca viveram também, por favor, parem de falar que tem reciprocidade, falar de feminismo, disso, aquilo, ficar brigando por causas tão ridículas, que não, sabe, se unirem aí em almoços para discutir violência doméstica. Gente, isso não vai resolver. Você tem que, de fato, sair da falácia e ir para a ação. As coisas acontecem e, de repente, é a sua vizinha. Está acontecendo, às vezes, com a tua filha, que está mascarado aí, entendeu? E muitas vezes falta nas mulheres, sabe o quê? A empatia que elas pregam no Facebook, no Instagram, porque quando você vai compartilhar que você está apanhando de um namorado, está vivendo uma experiência, o que você fez? Ou então, quando, por exemplo, um marido... só deixar essa frase bem assim, Fátima, bem explicada, que eu não estou aqui defendendo nenhuma atitude errada, nem de safadeza. Mas vamos supor um exemplo. Quando uma esposa sabe que o marido está traindo, ela sempre defende o cara, e a mulher sempre a outra está errada. Os dois estão errados, entende? E muitas vezes essa mulher que vai bater na outra, ela apanha dentro de casa desse camarada. Então, tirar da falácia, e você, quando você vê o sinal de uma mulher te dar um sinal, acolha, não custa. Quantas vezes eu recebo mensagem, gente que me acha não sei nem aonde, que está sofrendo, e não adianta, você vai levar na delegacia, você tem que tirar a mulher daquela situação naquele momento e dar condições para ela sair daquele tormento, para ela conseguir pensar e raciocinar. E normalmente não tem. Muito bem. Eu, particularmente, estou feliz e satisfeito porque a Flávia, eu recebo aqui psicóloga, recebo sexóloga, recebo advogado, enfim, um monte de profissional dos mais diversos segmentos e áreas, nutricionista, enfim. Mas hoje eu tive a felicidade de receber aqui alguém que tem um interessamento direto à realidade que nós aqui no cotidiano nós falamos. Ela vivencia isso na ponta. E, Flávia, o Instituto Elos, mulheres que?
começou com nós éramos um grupo que chamava Elas que Empoderam. E como nós entendemos durante essa caminhada, Goiabeira, que não adianta só tratar a mulher, falar de empoderamento feminino. Você tem que tratar o mal pela raiz, dentro da. E aonde que está a raiz do problema da violência doméstica? É dentro da família. Então, de elas, nós nos tornamos elos que empoderam. Então, trazer, assim, como homens como você, como outras pessoas que a gente foi conhecendo no meio do caminho, ajudar e auxiliar as mulheres a sair desse ciclo. E também ajudar na questão da educação, né? A educação das crianças, dos jovens e adolescentes. Hoje nós temos um projeto voltado que é Vidas Femininas Importam, e a gente trabalha bastante essa questão da prevenção da violência doméstica, a orientação, o acolhimento, né? Porque, assim, não adianta eu querer impor uma coisa também para a mulher quando ela não quer, entendeu? Porque já aconteceu da gente ir lá, tomar frente, e depois ela acaba denunciando a gente. Desculpa, o que você está dizendo aqui, e eu estou dizendo por experiência, há uma denúncia, de alguma forma, a abordagem policial é levada para o DP, enfim, todo o processo natural, aí, de repente, a ficha dela cai, e aí ela não perdoa, mas ela professa, ela confessa que vai dar chance ao energúmeno por uma infinidade de fatores. E aí, a gente que tenta ajudar termina ficando com a cara de tacho. Na verdade, hoje, se você faz uma denúncia de violência doméstica, hoje você não pode mais tirar o BO, né? A justiça já melhorou em relação a isso. Mas o nosso trabalho hoje do Vidas Femininas Importam, especificamente tratando desse recorte, é trazer para essas mulheres o acolhimento. Eu quero sair, ok. Primeira coisa, você tomar a decisão. Chama a gente. Muitas vezes a gente tem as embaixadoras que são da área da humanização, que elas atendem, né? E aí a gente hospeda com a parceria, com a ajuda de vários empresários, e esse é um trabalho que não aparece nas redes sociais. Às vezes acontece na madrugada, e nessa pandemia foi muito difícil, a gente perdeu muita gente. Deixa eu pegar um gancho aqui. O que a Flávia está dizendo é que é o seguinte, ela não usou esse termo, é por minha conta própria. Existe um monte de estrelinha por aí, desculpa o termo, do braço peludo, que vai para a mídia predominante, e vai jogar a conversinha fora. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é de fato comprobatório, é de resultado. Não é de bandeira de partido, não é ideologia de um sistema que quer engessar e empurrar de goela abaixo a sociedade como um todo, dizendo que o meu pensamento é que é o ideal, os demais não prestam, não. Ela está dizendo aqui de resultado, de trabalho, de dedicação, de acolhimento, de sociabilidade, de inserção social, de amor. É isso. Exatamente. Nosso trabalho não tem nada a ver com política, com ideologia. Nós não levantamos nem essa bandeira. Para nós, eu acho que todo ser humano, ele merece respeito. E toda mulher, ela merece e deve ser respeitada. E essa mulher precisa ser tratada para ela ensinar os seus filhos, se assim tiver, respeitar outras mulheres. Porque dentro desse contexto, quando a gente acolhe, quando eu falo, quando eu mencionei, parar de fazer fórum, não que é importante, mas assim, sair um pouco mais a falácia e colocar à disposição de verdade, porque enquanto a gente discute, tem uma mulher apanhando e às vezes falta o sistema. Não dá conta, o governo não dá conta. É uma situação muito nova até para o governo, é espantoso. E eu acredito de verdade, Goiabeira, que o governo nunca se trabalhou tantas políticas públicas para as mulheres, mas ainda é muito pouco. Aí precisa ter mais pessoas
que estejam dispostas a ajudar, né? Como esse plantão que a gente fez o ano passado, e liga, e por conta da pandemia, muitas casas de acolhimento à mulher ficou fechada, e com a ajuda de empresários, donos de hotéis, e liga para um, liga para outro, ou você pode ceder uma hospedagem, dar 50%, colocar aquela mulher, colocar ela para ela tomar um banho, né? Levar uma psicóloga, alguém para conversar. Às vezes não é nem conversar, é só para dar um abraço nela e dizer que ela não está sozinha. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E esse projeto, a gente foi trabalhando devagar, isso nasceu há muito tempo atrás, quando eu ainda era doula comunitária, quando eu ainda atuava dentro mais assim, com mais constância dentro da área da saúde íntima da mulher, e eu fui trazendo essas vertentes. E quantas mulheres, infelizmente, nós perdemos, Goiabeira, por não ter condições. Às vezes, os recursos ficaram escassos. Quantas meninas nós tiramos do balé, que a gente tem um balé, não conseguimos manter essas meninas. Por falta de recursos. Por falta de recursos durante essa pandemia, que já era difícil, ficou mais complicado, mas ainda assim a gente continua lutando. E uma das coisas que eu sempre falo acolhe a mulher. Eu não estou aqui romanceando a violência doméstica, mas precisa a gente nunca esquecer que existe um cara que ela pode largar daquela mulher, pode ser preso, mas ele vai arrumar. Se ele não se descobrir gay, porque agora se descobre gay, ele vai arrumar uma outra mulher e tratar esse camarada. Aí você me pergunta, algumas feministas dizem que a castração química não funciona. Dá licença. A castração química, ela funciona, desculpa o termo, funciona para alguns calhordas. O remédio bom é esse aqui, ó, no meio das duas pernas. Entendeu, não? A castração química tem uma vacância, tem um período. O pau no pé da cajarana, no meio das pernas do miserável, ó, inutiliza de vez. Aí os direitos humanos vêm te prender. Vem me prender. É por isso que eu digo que presta atenção, compadre, esses defensores dos direitos humanos, pega esses calhordas que batem mulher e manda se ajuntar, casar e viver com a tua filha. E na hora que der um cacete na tua filha, estuprar tua família, aí você vai dizer, caramba, o Goiabeira tem razão. Infelizmente, estamos chegando ao final. Eu queria que você passasse o contato. Quem quiser ajudar o projeto, claro, quem quiser falar contigo, por favor. E só terminando a minha fala sobre os direitos humanos, não são todos os movimentos. Eu, particularmente, atuei numa organização de direitos humanos que realmente batalhou, que é a Federação Brasileira dos Direitos Humanos, em prol da família, né? Então, o que eu quero só deixar um recado aqui para vocês. As mulheres que estão sofrendo violência doméstica, as crianças, denuncie, gente, denuncie. Não tem coragem, manda mensagem para alguém, manda para a gente do Instituto. 180. Nós temos um WhatsApp que pode mandar para mim, que é o 11 947 92 9597. 947 92 9597. Eu estou à disposição, sempre trabalhando em prol da defesa da mulher, da criança, e pedir para as autoridades, para as organizações, não só cuidar da mulher, mas também procurar tratar esses homens violentos, porque eles vão continuar na rua, gente. E não adianta. Larga uma e pega a outra. Exatamente, ele vai continuar, então tem que tratar isso na raiz do problema, né? Você tem que tratar esse camarada, já que dentro da cadeia ele não vai ficar, então trata, gente. Tem que tratar, porque hoje ele larga, que nem aconteceu. Isso aconteceu comigo. Eu larguei do pai dos meus filhos, ele casou com outra mulher, ele também cometeu violência doméstica com essa mulher, e depois ele vai casar com outra, e assim vai. Efeito dominó. Infelizmente, Flávia, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a sua presença. Muito foi legal, foi bom. Foi ótimo. Eu
quero já de antemão convidá-la para retornar. Aprendemos muito. Aprendemos a nos relacionar, aprendemos a falar, aprendemos a reivindicar. Aprendemos quando erramos. Aprendemos uns com os outros. E este aprendizado é que nos leva e eleva a uma dimensão de superação. Ela deu ênfase inúmeras vezes sobre os valores que estão inseridos em cada uma de vocês. Cada uma que está nela e que superou, suplantou, ultrapassou o limite em que aparentemente muitas desistiram. Com certeza. E não deixe de sonhar, não deixe de acreditar em si mesmo. E muitas mulheres vivem, elas acabam vestindo o personagem da Mulher Maravilha. Não faça isso. Peça ajuda, comunique, converse. E, acima de tudo, é necessário você ter fé em Deus, independente da tua religião. É importante você ter o contato, você ter um relacionamento com Deus. Não importa qual é o seu credo religioso. Se você tem fé, se você acredita, para aqueles que acreditam na energia positiva, tenha a energia positiva. Para você que tem a fé, que ore, pede a Deus uma direção que dê força para você sair dessa situação. E busque. Hoje eu estou aqui falando para vocês porque eu tive primeiro fé, a coragem de reagir, falar para vocês assim, falar da minha vulnerabilidade, de dizer, olha, eu estou 100% curado, Goiabeira. Isso é uma mentira. Todos os dias nós somos curados e somos transformados, né? E eu tenho certeza que ainda o melhor para mim está por vir, porque eu ainda acredito Amém. Na instituição casamento e eu acredito na família que ela pode ser refeita e eu acredito que para mim vai acontecer no tempo certo. Muito bem. O que ela quis traduzir está escrito assim, ó, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Tudo é possível ao que crer. Tome uma decisão, faça o que for necessário, procure Instituto Elos, procure instituições, procure a igreja, mas acima de tudo, se achegue a Deus. Eu estou aqui, quarta-feira de volta, sentando a burra, metendo o pau do pé da cajarana, tacando pimenta e indo pra cima sem dó. Vá no meu canal, se inscreva, dê o seu joinha, clique lá no sininho para receber as notificações. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta aqui. E aguarde, Brasil, estamos nos preparando para uma grande ação de rua. Eu sou Goiabeira e eu estou chegando.